PT, com a palavra, vereadora Denise, que solicitou. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, né, também de entrar nesse assunto, né? Eu vejo que a situação que Caxias, região, o estado está passando é uma situação muito grave e o quadro já está colocado, né? Acho que a questão da bandeira preta, vereador Bressan, ele, na verdade, traz um diagnóstico, né, da realidade, que é falta de leitos. A gente não tem leitos, né? A retaguarda de saúde para a questão da pandemia está no limite. Nós, infelizmente, o que eu vejo, e aí tanto eu quanto o vereador Felipe, ainda no ano passado, cobrávamos de que a política de combate à pandemia fosse além da simples criação de leitos, né? Porque isso tem limite, a criação de leitos tem limite. E vejam que a gente estava na semana passada, inclusive com o vereador Scalco, né, na reunião do orçamento, e aí nós vimos que em 2019 foi investido 25% do que deveria ser investido na área da saúde. Em 2020, o percentual investido na saúde foi de 25%. Isso quer dizer o quê? Que no ano de pandemia e no ano anterior se investiu a mesma coisa, sendo que se ampliou muito em leito de UTI. Então, o município escolheu essa política de leito de UTI, de criar leito, a gente investiu o mesmo percentual do ano anterior, né? Só que, claro, para isso a gente investir o mesmo, todas as outras coisas, né? O pessoal que estava precisava de cirurgia eletiva, que não foi feito, que teve vários tratamentos que ficaram para trás, ficou tudo represado, né? Então, provavelmente em uma hora a gente vai ter que resolver essa situação, porque essas pessoas hoje estão com problemas de saúde, né, mais graves, precisando também de leitos. Então, essa política de leito, ela tem limite, né? Ela tem limite. E o que a gente está vendo é que hoje a gente não tem mais como ampliar. A gente está há um ano com pandemia, né? As pessoas, profissionais da saúde estão esgotados, né? A gente sabe aqui de profissionais que não tiraram férias durante o ano inteiro e não vão tirar, né? Estão adoecendo, só são afastados do trabalho quando pegam Covid. Então, essa questão da bandeira preta, ela tem esse viés, ele reflete essa situação. Então, eu entendo, né, que essas restrições são duras, as que foram colocadas, né, pelo governo do Estado, mas entendo que no momento que a gente está, infelizmente também pelo quadro que é colocado, porque não foi investido em testagem, né, nesse período não foi investido em testagem, então a gente não tem como controlar as pessoas que são infectadas, especialmente as pessoas como eu, como o vereador Rafael, que somos pessoas aí entre 20, 30, 40 anos, que pegam o Covid e talvez não tenham tanto sintoma, e aí ficam circulando na cidade infectando outras pessoas. Né? Se não tiver testagem, e se não tiver uma testagem que saia o resultado logo, essas pessoas vão continuar trabalhando, continuar repassando, né, o vírus, ainda mais agora que a gente sabe que tem a nova cepa que é muito mais contagiosa do que a original, né, que é a brasileira, e aí vai contaminando muitas pessoas, e isso não dá conta. Então, a lógica dessas restrições é diminuir a mobilidade, né, mas isso sim por incompetência de políticas que não foram adotadas anteriormente, seja de testagem, né, de realmente garantir o isolamento, porque essas medidas restritivas, e também tem uma matemática que não resolve, né? Não é lockdown, né, vereador Marcondes? Sabe que não é, porque, bom, o setor de obras está trabalhando, a indústria está trabalhando, né? E aí é um problema, porque o que acontece? O senhor que trabalha, né, também com várias mães aí, senhor, né, na sua loja, o senhor sabe que as mães enlouquecem com a questão da falta de escola, né? Elas estão trabalhando, mas não têm onde deixar os filhos. Então, se fosse lockdown, estava todo mundo em casa, né? Hoje a gente tem uma matemática que não resolve. Alguns setores trabalham, outros não trabalham, e alguns abrem, outros não abrem. Então, essa matemática mal feita, né, ela acaba gerando muito problema, porque as pessoas, famílias estão enlouquecendo em casa. Né? Ou ficam em casa, e aí a maior parte das pessoas que acabam deixando de trabalhar são as mães, porque não têm onde deixar os seus filhos. Então, é uma situação muito grave. Hoje a gente precisa centrar esforços na testagem, ainda na testagem, porque a gente não superou essa fase, e a gente precisa centrar esforços na vacina.
A gente precisa comprar vacina, ainda mais agora que foi liberado, né, para os municípios, e aí a gente fica muito feliz, né, mesmo que de forma tardia, que o prefeito, né, tenha buscado, então, esse contato junto com outros municípios para comprar, né, a Sputnik, que é a vacina russa, porque, bom, a gente precisa, né, de vacina. O Estado não está dando conta, se a gente depender do governo federal, a gente não vai ser vacinado esse ano, e a vida das pessoas, a única forma de retornar uma vida razoavelmente melhor, normal, né, razoavelmente novo normal, é com vacinação. Eu vou passar a palavra primeiro, então, para a vereadora Estela. Então, bom dia a todos e todas, todos que nos assistem. Infelizmente, o momento que nós enfrentamos agora é um exemplo de várias medidas e políticas que deixaram de ser tomadas. Acho que a vereadora Denise coloca isso muito bem. A gente tem um colapso na nossa saúde, mas também tem um colapso na vida das pessoas. E é um momento onde a gente não pode mais aceitar erros. É um momento onde a gente não pode olhar apenas para a nossa realidade, para a nossa situação e não se colocar de forma solidária a tantas mortes, ao colapso de superlotação, ao esgotamento dos profissionais de saúde. Então, de fato, a economia ela só vai voltar a crescer quando a nossa saúde estiver estabilizada, quando a gente começar a atingir de volta o emprego, a renda para as pessoas. Não adianta comércio aberto se as pessoas não têm como comprar nesse comércio, ou se as pessoas estão doentes em casa porque não tem leito no hospital. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, enquanto figuras públicas que somos, em como que a gente está transmitindo o exemplo para a população. É um momento onde, infelizmente, muitas pessoas necessitam sair de casa. E essas pessoas que necessitam sair de casa precisam se cuidar e precisam de um incentivo que, infelizmente, não vem por parte do governo federal. Inclusive, vem ao contrário. O Brasil, se dependesse do governo federal, se tornaria cada vez mais um laboratório a céu aberto para estudar o que não fazer durante uma pandemia. Então, a gente não pode admitir que esse erro também aconteça dentro desta casa, da Câmara dos Vereadores e nem na prefeitura da nossa cidade. Nós precisamos de um incentivo ainda maior de quais que são as medidas de cuidados que devem ser tomadas pela população. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso da nossa parte, da parte da prefeitura. Para além da importância da vacina, da importância da testagem, é muito importante a gente continuar reforçando aquelas coisas básicas. A gente está há muito tempo nessa pandemia e as pessoas, infelizmente, vão deixando os cuidados de lado. Então, nós temos esse papel e o nosso papel fiscalizador, nosso papel de figura pública nos impõe essa responsabilidade ao prefeito de utilizar os nossos meios de comunicação não para ficar incitando a população a ficar contra o governador, não para ficar incitando a população de que tem que abrir tudo mesmo porque está todo mundo sofrendo. A gente tem que usar as nossas redes sociais, os nossos seguidores, a nossa influência, para dizer para a população que é um momento onde a gente precisa se cuidar muito, muito, porque não tem mais como abrir leito de UTI, porque infelizmente a gente ainda não tem a possibilidade de realizar uma compra grande de vacina, porque infelizmente a gente ainda não tem implementado uma política de testagem e porque nossa saúde está em colapso e a vida das pessoas está entrando em colapso também. A gente tem que entender que a economia volta a girar quando a sociedade tiver saúde. É a saúde que vai salvar a economia. E, infelizmente, é o distanciamento social que impede que o vírus se propague ainda mais. Então, a gente tem um presidente que fala que o uso de máscaras faz mal, baseado em estudos nenhum. A gente aqui, dentro dessa casa, traz vários estudos de países de primeiro mundo e esquece de olhar para a nossa realidade e para qual que é a importância do nosso papel nesse momento. Muito obrigado. Vereador Lucas. Por um pouquinho tempo, né? Mas eu só queria pegar e vou iniciar nesse momento e depois na minha fala, no pequeno expediente eu vou retomar. Primeiro, o bandeiramento, ele advém de dados que são técnicos e científicos, é isso. Ou seja, nós temos uma superlotação dos UTIs da nossa cidade. E não só das UTIs, dos leitos clínicos, é isso. Esse é o dado. O dado é dos diretores de hospitais falando com a gente, relatando que não tem mais respirador. Aquilo que acontecia na Itália no ano passado. Nós estamos na iminência dos nossos profissionais de saúde terem que fazer essa escolha. E eu só quero destacar
vereador Fantinel falou desculpem, o vereador Marcon citou o termo castas, fez essa analogia. De fato, eu não a gente vive na democracia, mas nós temos uma casta, pegando a sua analogia, que segue com graves problemas, a gente pegar as empregadas domésticas, quem está na informalidade, e se expondo ao vírus, e são as pessoas que mais ficam doentes e mais morrem. Na minha fala, no Pequeno Expediente, eu vou trazer alguns dados, já que nós gostamos muito de citar dados, para referendar que a falta de política pública, de garantia de renda, de emprego, de condições para que as pessoas fiquem e permaneçam em distanciamento social, como é o caso dos microempreendedores, de quem está na educação informal, contribuem para que a nossa situação seja essa. Mas, no momento oportuno, eu vou seguir. Obrigada, vereador. Só para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de sugerir que a mesa, né, o senhor presidente, chamasse o Comitê Permanente de Crise, que são as lideranças dos partidos, para que nós pudéssemos ter uma ação mais contundente nessa questão da pandemia, seja na questão de acompanhamento da questão das vacinas, de pensar alternativas, mas acho que a gente precisa tirar do papel esse Comitê Permanente de Crise, que até hoje, né, na verdade, nunca reuniu, né, o Comitê de Liderança, que foi criado ainda no ano passado, mas nunca teve uma efetiva atuação. Obrigada. Em declaração